Hello, alma bonita, eu sou a Jéssica Cili e esse aqui é o Entre Céu e Caos. E hoje eu quero falar sobre a questão do assassinato do Charlie, né, que vocês sabem. Que eu vi muita gente comentando que aquela ação que aconteceu foi, na verdade, um prelúdio de situações catastróficas que vão acontecer no mundo, né? Aquela questão do apocalipse e tudo mais. Sempre quando eu tô vendo alguém falando sobre isso, a pessoa tá sempre falando como se fosse uma coisa que pra gente ter medo, ficar receoso da situação que o mundo tá e tudo mais. Questão de enfim, né? Aquela questão toda de apocalipse, que era um sinal e tudo mais. Meditei, conversei com Deus e pedi, né, um direcionamento para falar sobre isso, porque eu acho que é um assunto importante e é um assunto que, assim, tá causando uma grande mobilização no mundo todo. Esse assunto tá causando uma mobilização muito grande no mundo todo, porque ele era cristão, né? Cristão que eu falo, e acreditar em Jesus Cristo. E não pesquisei qual era a religião dele em si, se ele era católico, se ele era evangélico, se ele era protestante, não pesquisei para saber qual era a religião dele em si. Ele acreditava em Deus e acreditava em Jesus Cristo. Então, assim, sempre quando você vê um vídeo dele, ele tá comentando alguma coisa nesse sentido e nesse aspecto. Sempre falando para as pessoas buscar a Deus, ler a Bíblia, constituir família, ser uma pessoa boa, né, que segue os ensinamentos de Jesus Cristo e tudo mais. Só que agora tem muita gente que tá utilizando disso para falar que é uma coisa ruim, que tudo que ele fez ou que ele falava era uma coisa ruim. Só que ao mesmo tempo, o que eu discordo, né? Eu acho que quando a pessoa começa a falar coisa que quer deixar a gente apreensivo, com medo, aterrorizado, sempre quando a pessoa tem esse discurso apocalíptico, me vem uma questão assim muito de não acreditar nas promessas que Deus tem pra gente, né? Não acreditar nas coisas que Deus fala. Dá também um poder maior para coisas negativas do que para Deus. Fica dividindo o poder de Deus com outras coisas, com outras situações, enfim, fica dividindo o poder de Deus como se Deus não fosse forte o suficiente, não fosse poderoso o suficiente para lidar, né, com aquelas situações. Então, tá acontecendo, né, no mundo todo, uma espécie de, se vocês viram na internet, porque assim, nos jornais a gente o povo não passa muito isso, né, então assim, a gente consegue ver mais pela internet mesmo, que vários países do mundo tá tendo manifestação, tá tendo vigília, tem muitas pessoas que voltaram, né, para a igreja, tem muitas pessoas que falaram que foi a primeira vez que ela decidiu comprar uma Bíblia, por inspiração no que o Charlie falava. Então, assim, eu acho muito preocupante, acompanhando, né, essa retórica de pessoas de que tudo tá horrível, tudo vai piorar, porque não causa sentimento bom. E o que não causa sentimento bom não tem como ser de Deus, porque Deus é amoroso, né? Na minha concepção, não sei na sua, né? Talvez ele seja de outra forma, mas na minha concepção, Deus é amoroso. Não é vingativo, não quer deixar a gente sofrer. A gente tem livre-arbítrio e a gente também tem o poder de escolha, né? Então, eu quis fazer esse vídeo para você pensar, né, para trazer uma reflexão para você se realmente essa situação toda que aconteceu foi apenas uma coisa apocalíptica, uma coisa ruim, uma coisa que indica que os tempos vão ficar piores, sabe? Porque assim, quando a gente fica só nesse discurso de que tudo vai piorar, de que tudo tá ruim, de tudo que, sabe, não tem como você se sentir bem. Então, esse discurso, né, de separação, esse discurso de medo, esse discurso de raiva, esse discurso de colocar uma pessoa contra a outra, é muito mais de dividir, né? É muito mais um discurso
do outro lado, né, que não é o lado de Deus, do que um discurso do lado de Deus. Apesar, né, desse discurso e dessa retórica, tem muita gente que, através dessa situação, porque assim, a gente não tem, né, nossa visão é muito pequena do que as coisas, do que significa tudo. Por mais que a gente consiga identificar, consiga entender algumas coisas, às vezes também precisa de um tempo para a gente poder entender as coisas. A nossa visão, ela não é macro, né? Ela não é a visão do Criador que sabe de todas as coisas e tudo mais. É uma visão pequena, um recorte da realidade, né? O mapa não é o território, aquela premissa lá da PNL. Então, assim, aconteceu uma coisa, mas a coisa foi tão poderosa, a morte, ela foi tão poderosa que ela desencadeou uma espécie de avivamento no mundo todo. Por mais que a morte não seja uma coisa, né, agradável e tudo mais, é triste, né, tem toda a situação da família e tudo mais, ainda assim, essa situação tem trazido mais pessoas para a espiritualidade, para sair do automatismo que a gente vive no nosso cotidiano, né? No automatismo da Matrix. Muitas pessoas têm voltado para Deus por causa desse acontecimento. Então, assim, por mais que às vezes as pessoas tenham essa visão catastrófica, uma sugestão, né, que eu faço é que você tente busque, né, a Deus, porque é o melhor sempre, buscar ele e perguntar para ele o que isso significa e tudo mais. Conforme você for melhorando seu relacionamento com ele, ele vai te trazendo mais resposta. Tentar entender por uma outra ótica, uma ótica não tão pessimista e uma ótica também não tão apocalíptica, como se tudo fosse uma conspiração. Por mais que, né, apareça coisas, apareça situações, né, que de certa forma também acontece isso, né? Deus trabalha muito assim com o fato de que acontece uma situação, né? Ele escolhe uma pessoa, por exemplo, ele escolheu o Saul e ele falou, Saul faz isso, faz aquilo outro, ele foi falando, só que chegou uma hora que Saul não quis mais fazer, né? Então, ele foi e escolheu outra pessoa para poder fazer o que precisava ser feito, né? Que as profecias que precisam se cumprir. Na hora, a gente não entende quando isso acontece. Às vezes, a gente tem que dar um tempo pro tempo mesmo. A morte não é uma coisa boa, né? Para a maior parte das pessoas, não é uma coisa boa. A trazer mais gente para perto da espiritualidade, para perto de Deus, para perto das verdades espirituais, para a gente lembrar que a gente não é só carne, né? Que esse mundo aqui ele é passageiro, que nós estamos vivendo uma experiência que é temporariamente humana, mas nós somos espírito, nós temos alma, né? Nós temos espírito. Então, eu quis trazer esse vídeo. É um vídeo um pouco diferente, mas assim, desde o dia que aconteceu essa situação, eu tô digerindo tudo assim para tentar entender, porque tem coisas que acontecem para mostrar o caráter das pessoas, de algumas pessoas, igual aconteceu com o Saul, que eu tinha, perdoa meu TDAH aí, mas completar, né, o pensamento, para mostrar o caráter das pessoas, para mostrar que tem algumas pessoas que estão se passando por pessoas boas, mas na verdade são pessoas que não são tão confiáveis assim. Eu sei que todo ser humano tem falha, nós estamos aqui, eu acredito nisso, né? Eu não sei qual é a sua crença, mas eu acredito nisso. Que todos os seres humanos têm falhas, que ninguém é perfeito, mas que tem algumas pessoas que seguem mais o direcionamento de Deus e tem pessoas que não seguem, tem pessoas que não seguem de jeito nenhum. Tem certas situações extremas que acontecem na vida da gente, nessa coisa mais coletiva, mais global, para que a gente possa enxergar as verdadeiras intenções de algumas pessoas, né, que estão no poder, de pessoas que estão próximas a gente. Então, tente rezar, vigiar, orar e vigiar mesmo. Pergunte para Deus. Tente observar as coisas com o lado mais espiritual, sabe?
que apesar dessa situação toda ter sido horrível, foi uma morte de uma pessoa, ele tinha família e tudo mais, foi uma situação horrível. Mas, ao mesmo tempo, a gente está tendo a oportunidade de ver o que acontece depois que uma pessoa dessa morre, né? Uma pessoa que tinha esse discurso morre. Ver também como que as pessoas se comportam depois que acontece uma coisa como essa, porque é uma oportunidade da gente entender se a gente está seguindo, acompanhando, convivendo, né, com pessoas que têm esse tipo de pensamento, esse tipo de raciocínio, né, que é mais de medo, que é mais de culpa, que é mais de raiva, ódio, e todos esses sentimentos que efervesceram depois dessa situação toda. E também os pensamentos, as crenças de fé, aumentou a fé de muita gente, aumentou a busca por Deus, aumentou a oração, aumentou a vigília. Então, assim, a gente está vivendo um momento de ebulição, mas porque a gente não pode mais ficar adormecido, né? Aceitando que todo tipo de absurdo que acontece. Não pode ser só passivo, igual o vídeo do Nicolas que eu postei aqui. Uma hora para observar e tentar se posicionar mais a respeito da sua fé. Se posicionar mais a respeito do que você acha certo, né? Se posicionar mais a respeito das coisas de Deus. Sair do automático, sair dessa loucura de que a vida é só trabalhar, por exemplo, a vida é só estudar. Então, esse é o vídeo de hoje. É um vídeo um pouco diferente, né? Como eu disse. Eu espero que você reflita a respeito disso. Se você achar que tem mais gente que precisa assistir esse vídeo, receber essa mensagem, compartilha com a pessoa. Se você gostou do vídeo também, curte, comenta, porque ajuda, né, a mensagem a chegar a mais pessoas. E eu vejo vocês no próximo vídeo.